Olá pessoal, beleza? Força! Grande abraço, eu, Carlos Barbosa, você, juntos até a aprovação, não é isso? Tamo juntos. Olha só, estamos falando de atos administrativos, não é isso? Atos administrativos, matéria muito fácil, muito legal, muito divertida, fala a verdade. Você não estuda, você se diverte aí com os atos administrativos. Ah, professor, nem tanto, né? Nem tanto, não força não, tá? Estamos falando então dos atos administrativos e nesta aula vamos falar do primeiro ponto aí dentro daquela estrutura. Vamos falar dos requisitos de validade ou elementos do ato administrativo. Dependendo da doutrina que você lê, você vai encontrar ou requisitos ou você vai encontrar elementos do ato administrativo. E nesta aula a gente vai trabalhar dois elementos ou requisitos do ato administrativo: competência e finalidade. Competência. O que vem a ser competência? Competências são atribuições para a prática do ato administrativo, ou seja, o ato administrativo será considerado válido se for praticado, se for colocado em prática, obviamente, por alguém que tenha atribuições. Olha só que legal, atribuições definidas em lei. Para cada ato administrativo existe alguém com atribuições para executá-lo, não é verdade? Sim. No entanto, muita atenção. Quando a gente vai trabalhar competência, a gente tem que analisar dois pontos. Temos que analisar a competência no que tange ao vínculo com a administração pública e temos também que analisar a competência como atribuição definida pela lei. Primeiro, competência como vínculo, ou melhor, competência em relação ao vínculo com a administração pública. Quando a gente fala em competência com vínculo, ou melhor, competência decorrente do vínculo com a administração pública, é só você pensar, é possível alguém que não tenha nenhum vínculo com a administração pública, não tenha nenhum vínculo com a administração pública, não está ali, não está exercendo uma atividade administrativa, é possível alguém que não tem vínculo nenhum com a administração pública praticar ato administrativo? Não. Para praticar ato administrativo, alguém deve estar vinculado à administração pública, agir em nome da administração. Tudo bem? Além disso, a administração pública, ou melhor, o agente que atua em nome da administração, ele tem que ter atribuições para a prática daquele ato. Além de ter esse vínculo, deve existir uma lei e nesta lei deve mencionar quais são as atribuições dos agentes ali que agem em nome da administração. Então temos a competência decorrente lá do vínculo e uma competência decorrente das atribuições definidas pela lei. Então olha só, para eu praticar um ato em nome da Prefeitura de Belo Horizonte, eu tenho que ter um vínculo, tá, com a Prefeitura, eu tenho que ter um vínculo com a administração pública municipal. Tá? Além disso, para eu praticar um ato em nome da Prefeitura de Belo Horizonte, eu tenho que ter não só um vínculo com a Prefeitura, como também deve existir uma lei, tá, definindo quais são as minhas atribuições para a prática daquele ato ali. Caso contrário, eu estarei agindo de forma inválida, eu estarei agindo de forma errônea. Como assim, professor? Quando alguém pratica um ato sem possuir competência, esse indivíduo ele pode incidir, tá, dentro daquela modalidade de abuso de poder chamado de excesso de poder. Não é verdade? Quando o elemento competência ele for violado na prática do ato, o indivíduo que está agindo sem competência, ele pode agir com abuso de poder, ele pode estar agindo com abuso de poder. Nesse caso, a modalidade de abuso de poder que configura a violação do elemento competência é o excesso de poder. De uma forma ou de outra, é importante você saber que agir sem competência é agir de forma inválida. Tudo bem? Além da competência, temos também a finalidade. A finalidade é buscar o interesse público, não é isso? O ato administrativo ele tem que ser praticado sempre visando o interesse público. Mas atenção, aqui também temos algumas observações. A finalidade ela pode ser analisada em sentido amplo e em sentido estrito ou restrito. Finalidade em sentido amplo é a finalidade de qualquer ato administrativo. E qual é a finalidade de qualquer ato administrativo? O ato administrativo sempre deve buscar o interesse público, sempre. Qualquer ato administrativo que seja praticado, ele deve visar o interesse público. Caso contrário, estaremos diante
de um ato que foi praticado com desvio de finalidade, que também é uma modalidade de abuso de poder. Então, quando alguém pratica um ato visando interesses privados, seja para se vingar de alguém, seja para beneficiar uma outra pessoa, estamos falando de desvio de finalidade. Mas atenção, essa é a finalidade em sentido amplo. Temos também a finalidade em sentido estrito. O que vem a ser essa finalidade em sentido estrito? Finalidade em sentido estrito é a finalidade de cada ato administrativo, ou seja, cada ato administrativo ele tem uma finalidade estabelecida pela lei, claro, tá? Cada ato, uma finalidade. Então, nesse caso, o ato administrativo ele deve ser praticado visando a finalidade dele, aquele ato. Não posso pegar um ato administrativo que tem uma finalidade para realizá-lo e atingir uma outra finalidade. Nesse caso, também estaremos diante de um ato inválido. Dá um exemplo, professor? Sim. Olha só, temos na administração pública um instituto da remoção do servidor. O que é remoção? Um servidor ele pode ser removido, tá, de um departamento, de um órgão para outro. Ele pode ser removido de um órgão para outro. É o que popularmente as pessoas chamam de transferência de servidor. Então, aqui é remoção, o termo certo é remoção. O servidor, então, ele é removido para um outro órgão quando aquele outro órgão ele precisa de servidores para desempenhar aquela função. É uma questão simplesmente administrativa. Você tirou um servidor daqui e põe lá porque lá precisa mais do que aqui. Essa é a finalidade, reestruturação da administração pública. Não pode o servidor público, o superior hierárquico, utilizar da remoção do servidor como forma de punição. Olha, servidor, você agiu de forma muito errada aqui nesse órgão. Em razão disso, tá? Em virtude disso, como forma de punição, você agora vai exercer sua função naquele outro órgão. Isso daí não pode. Não pode ser utilizada a remoção que tem a finalidade de organização da administração pública como forma de punição, porque não é essa a finalidade. Não é essa a finalidade da remoção. Quando alguém pratica um ato violando a finalidade, pode estar praticando desvio de finalidade. O desvio de finalidade, então, consiste também em um ato inválido. Tudo bem? Voltando rapidinho na competência, só para a gente fazer uma observação, o elemento competência ele é um elemento vinculado. Por que ele é um elemento vinculado, sempre vinculado? Porque na competência, o servidor ele não pode escolher suas atribuições, ele necessariamente tem que respeitar as atribuições definidas em lei. Se a lei definiu as atribuições dele, ele não pode questionar. Então, esse elemento, melhor dizendo, o elemento competência, é um elemento sempre vinculado, porque o servidor, né, os servidores, eles simplesmente respeitam as regras estabelecidas na lei. Em relação à finalidade, o elemento finalidade também é um elemento sempre vinculado. Por quê? O administrador sempre deve agir buscando o interesse público. Ele não pode mudar o interesse da administração pública. Ele tem que seguir. Sempre será o interesse público. Por isso a gente fala que o elemento finalidade também é um elemento vinculado. Tá? Violando o elemento competência, estamos diante do excesso de poder. Violando o elemento finalidade, estamos diante do desvio de finalidade. Tanto o excesso de poder quanto o desvio de finalidade configuram um ato inválido e também esses dois atos configuram abuso de poder. Abuso de poder nos dois elementos aí que compõem o ato administrativo, certinho? Competência, finalidade. Competência e finalidade são dois elementos importantíssimos que vocês têm que saber para a prova. E cai em concurso? Cai na prova da OAB? Claro que cai na prova da OAB. Vamos ver como que vai cair na sua prova? Vamos lá. Analise a seguinte afirmação. Competência é o elemento que consiste nas atribuições para a prática do ato administrativo. Gente, isso daqui é o conceito de competência que vem estabelecido em algumas doutrinas, em alguns manuais. Competência é o elemento que consiste nas atribuições para a prática do ato administrativo. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de competência relacionada às atribuições definidas em lei. Só lembrando que existe uma outra competência, que é até mesmo um pressuposto para a existência dessa competência, que é aquela vinculação
ou seja, agir em nome da administração pública. Assim, o ato administrativo ele torna-se um ato válido. Então, além dessa competência aí, que são essas atribuições definidas em lei para a prática do ato, é necessário que haja um vínculo com a administração pública para legitimar o indivíduo no exercício de uma função em nome do Estado. Então, aqui, competência é o elemento que consiste nas atribuições para a prática do ato administrativo. A resposta é verdadeira, verdadeiríssima. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vou fazer só mais uma observação. A competência, a finalidade, forma, motivo e objeto sempre devem ser analisados juntos. Como assim, professor? A gente está falando de competência e finalidade aqui na ausência de um desses elementos, não precisa ser todos, uns, dois ou três, não, na ausência de um elemento do ato administrativo, se esse elemento for considerado inválido, o ato administrativo ele será considerado inválido. Então aqui basta o defeito, basta o vício em um dos elementos para que esse elemento prejudique todo o ato administrativo. Então a gente está analisando os elementos que compõem um todo e se tiver defeito, se tiver problema em um desses elementos, o ato será inválido. Certo? Então é isso, continue estudando, faça os seus esqueminhas de memorização, como eu sempre falo aqui, né? O esqueminha de memorização e principalmente façam questões no final de semana, né? Assim que você tem um tempinho, vai lá, faz uma bateria de questões, uma bateria de exercícios. Isso faz com que você fique mais esperto e não caia nas pegadinhas aí da banca examinadora. Tudo bem? Segunda fase, tamo junto. Grande abraço, força, tchau!